que a gente possa resolver o problema. Então, exemplificando, quando nós estamos com fome, o nosso corpo dispara uma resposta aí biológica e a gente começa a tomar uma sequência de decisões para poder satisfazer a fome, que seria o final, né, do algoritmo. Pode passar. E a inteligência artificial, né? Vou falar um pouco mais sobre o maior golpe de marketing da história. Vou contar um pouco da história bem rápida, porque não vai caber aqui no tempo da apresentação. Pode passar, perdão. Então a gente tem aqui o Alan Turing, não sei se vocês já ouviram falar sobre ele, ele é o pai da computação. Né? Ele inventou aí o primeiro computador digital moderno da história. E um dos maiores, se não o maior, né, Garcia? A referência nossa da área de ciência da computação. E lá na tese dele, né, ele especificou o seguinte: computadores podem pensar? Essa foi a pergunta. É possível, né, um computador pensar? E aí ele criou, idealizou o chamado teste de Turing, que consiste em colocar uma pessoa em uma sala para conversar com um equipamento. E esse equipamento seria um computador ou uma pessoa, só que essa pessoa que está sendo entrevistada, ela não sabe com quem ela está falando. Se nessa conversa a pessoa não desconfiar que é uma máquina, passou no teste de Turing. Significa que a máquina seria, entre aspas, né, inteligente. Então, o que seria, né, a definição de inteligência artificial? Inteligência artificial é a capacidade de uma máquina de realizar tarefas que requerem inteligência humana, como aprender, raciocinar e resolver problemas. Só que até o nome inteligência artificial, ele não é real, tá? Lá na década de 60, na década de 50, houve um avanço dos modelos estocásticos probabilísticos, e aí um grupo de matemáticos precisava vender uma ideia para o governo americano, para a área militar. E essa ideia não tinha adesão, né? Não tinha marketing, não tinha publicidade. E aí eles optaram em pegar esses modelos probabilísticos e colocar o nome de inteligência artificial. E vendeu. Na verdade, o governo americano está esperando até hoje os computadores inteligentes, lá na década de 60, e não recebeu. E a gente brinca, né? Inteligência artificial. A inteligência artificial ela não é nem inteligente e nem artificial. Tá? Porque a gente não vai conseguir adentrar muito sobre esse conceito mais filosófico da ideia de inteligência. E a questão do artificial é porque nenhum modelo, que o professor Alexandre vai falar mais para frente, nenhum modelo dentro da inteligência artificial ele cria algo do nada, cria algo do zero. Ele só consegue aprender sobre o que nós humanos já definimos. Então aqui a gente trouxe, né, inteligência artificial e ciência de dados. Ficou pequeno, né, para apresentar. Então, as áreas de conhecimento dentro da ciência de dados. Então temos a área da inteligência artificial, ciência de dados, aprendizagem de máquina profundo, processamento de linguagem natural e visão computacional. Tá? Para vocês verem que a coisa, né, é maior do que parece. Então, hoje, o que nós temos de mais moderno, né, dentro desse escopo está aqui, né, em aprendizagem profunda. Então, o que nós vemos hoje para as inteligências artificiais generativas, de geração de texto, geração de imagem, como nós temos o GPT, acho que todos aqui estão antenados sobre, elas estariam aqui nessa parte, principalmente de linguagem natural e aprendizagem profunda. E temos também muitos algoritmos e modelos na área de visão computacional. Então, quando existe um software, algum programa de estacionamento que reconhece a placa do carro automaticamente, estaria aqui nessa parte de visão computacional. Tá? Então, aqui é a parte técnica. Talvez alguns de vocês possam lembrar lá da graduação, né? Economista também tem uma carga matemática legal. Então, eu costumo dizer que machine learning, eu costumo brincar com os meus alunos, é a estatística gourmet, estatística feita pelos chefes aqui, certo? É uma roupagem diferente para a estatística, tá? E a estatística já é uma roupagem para quê? Cálculo e álgebra linear. Se você vê todos os algoritmos que a gente vê, todos os modelos matemáticos, a maioria tem essas duas bases, 95%, cálculo e álgebra linear. Então, um economista consegue, se tem uma aula teórica, se conectar fácil aqui na área. Tá?
Então, eu coloquei aqui algumas coisas que a gente usa, só para explanar aqui mais ou menos, né, de onde vem isso aqui. Então, por exemplo, gradiente descendente. Então, gradiente a gente vê no cálculo 2, o gradiente da função, certo? Então, o gradiente da função, quando você tem uma função lá, vamos pegar uma função que tem duas entradas, né, e uma saída, certo? Uma função de duas variáveis, que a gente chama. O gradiente a gente sabe que é a direção onde aponta o quê? O maior crescimento da função. E o gradiente descendente, olha que legal, né? Tem um menos aqui, né? Então a gente usa, por exemplo, em Machine Learning, você quer achar o mínimo. Você quer achar o mínimo o quê? O mínimo erro, a menor perda. Tá? Então a gente usa um algoritmo, certo? Que ele vai achar o mínimo, dado um chute inicial, você está lá, vamos supor que está numa superfície, você dá um chute inicial, o gradiente descendente ele vai tentar achar o mínimo erro, né? Mínimo erro do quê? Então, por exemplo, você tem uma base de dados, vamos supor que você tem uma base de dados, né? E você quer fazer aquele problema dos mínimos quadrados. Acho que vocês já ouviram falar isso, regressão linear, quem já ouviu nesses termos? É estatística, né? Então, para você gerar a reta que melhor se ajusta àqueles pontos, então a gente usa, por exemplo, o gradiente descendente. É um dos algoritmos. Aí que eu vou fazer a extrapolação agora. Já ouviram falar em redes neurais? Já ouviram falar dessa palavra? Né? O que está por trás do GPT, não é redes neurais que imita como o ser humano pensa, não sei o que lá. O que é rede neural? É simplesmente uma função gigante, cheia de pesos, cheia de variáveis, e a gente quer achar o mínimo erro, ou seja, os pesos são os pesos que melhor se ajustam de acordo com o mínimo erro. Então é um algoritmo importantíssimo, que na verdade você fala, nossa, é baseado em neurônio, não sei o quê. Não, é simplesmente um problema de cálculo com uma roupagem bonita, certo? Então, se vocês lembram de cálculo 2, né, eu acho que talvez vocês tenham cursado há um tempo atrás. É simplesmente problema de cálculo 2. Tanto é que eu leciono cálculo na FATEC, né? E eu dou exatamente isso, na disciplina de cálculo sem, sabe, aplicado mesmo. Você, porque o aluno sempre, quando faz cálculo, para que eu vou usar isso? Né? Aí eu falo, opa, cientista de dados, aí senta, que agora tu vai, né? Agora você está ferrado aqui, tu vai ouvir entendeu? Então é um algoritmo central. O gradiente descendente é basicamente central. Aí tem outras coisas, por exemplo, distribuição normal. Já viram na estatística a distribuição normal? Aqui usa direto para fazer análise preditiva, por exemplo. Eu gosto muito do paradigma estatístico de Bayes. Já ouviu falar? Estatística bayesiana? Alguns. Geralmente a mais usada é a frequentista, né? Que tem teste de hipótese, tem os dados lá, você quer testar uma hipótese, usa esse paradigma. Eu gosto mais do bayesiano. Então, a gente usa bastante distribuição normal, score Z. Esse aqui é sigmoide, né? Então, sigmoide é uma função, essa função esquisita aqui, que ela vai tentar classificar dois dados, tipo, é ou não é. Então, é uma função matemática que ela tem esse shape. Uma parte é, outra parte não é. Então, matematiquês para tarefas, vamos dizer assim, de machine learning. Que nos próximos slides eu vou deixar melhor. Então, coisa de álgebra linear, enfim, isso aqui é autovalores, autovetores. Talvez vocês lembrem, né, que é bastante usado em economia, inclusive. Né? A gente usa autovalores, autovetores quando você tem uma dimensionalidade muito grande nos dados. Aí você quer projetar, sei lá, eu tenho 100 colunas de dados. Aí você, como é que você vai visualizar algo em 100 dimensões? Você consegue? Eu não consigo. Se você consegue, me ensina, porque eu não sei. Se você até 3, não é isso? Então você quer plotar algo, às vezes fica mais fácil em 3 dimensões. Né? Então a gente usa autovalores, autovetores, enfim. Eu coloquei aqui só para dar um impacto mesmo, para falar para vocês. Olha, estatística, e estatística é cálculo e álgebra linear. Mais nada. Tá? Então a gente dá aquela roupagem, parece ser um negócio super complexo, você vai ver coisas que já eram sabidas há muito tempo. Falam, inteligência artificial é algo novo. Não, isso já era sabido, só não tinha hardware. Tá? Então, pode passar. Então, dentro do machine learning, né, então o que é o machine learning? A gente tem, é o que eu gosto de explicar para os alunos, tem dados, você quer dados para trabalhar. Então você meio que quer parâmetros,
certo? Parâmetros estatísticos de forma que o teu modelo tente gerar a tua base de dados, certo? Se você tem um modelo que gera a base de dados, então você consegue fazer, por exemplo, predições, não é isso? Né? Então, por exemplo, tem aqui aprendizado supervisionado, como eu falei, regressão linear, máquinas de vetores de suporte, que é da álgebra linear, e redes neurais, que é o que eu acabei de falar, certo? Então, o aprendizado supervisionado, ele vai prover essas técnicas de forma que eu possa fazer predições de acordo. Então tem o não supervisionado também, que tem o Camis, é um algoritmo de clusterização, certo? Ou seja, tem vários grupos e eu quero identificar grupos, certo? Então faz técnica matemática para você lá. Imagina que tem uma nuvem de pontos aqui, uma nuvem de pontos aqui. Esse Camis pega o meio, a centroide dos dois e tenta, certo? Ó, esse é desse grupo, esse é desse grupo, tá? Então, no geral, aprendizado por reforço também, como os animais aprendem, né? Teu cachorrinho aprende, não sei o que. Você quer que ele faça tal coisa. O que você faz com o cachorrinho? Dá um biscoitinho, aí vai pôr. Né? Então é o jeito matemático de você fazer algo aprender que nem um bichinho. Tá? Moral da história, o que o pessoal lá faz em Machine Learning? Então sempre vai ser isso. Você tem um dataset e você quer gerar o dataset. Certo? Por exemplo, se for técnica de regressão, é o que a gente chama de features. Features são o que você quer estudar. E o target é o que você quer predizer, tá? Então eles se parecem muito, porque a regressão linear é meio que isso, tá? E tem outras tarefas, por exemplo, tem a regressão e também tem algo para classificação, tá? Então vamos pegar classificação. Vocês são economistas, certo? Então vamos supor que eu quero fazer um experimento com machine learning com vocês. Certo? Então, o pouco que eu sei de economia é que tem vertentes econômicas, certo? Então tem a Escola de Chicago, se eu falar alguma besteira, vocês me corrigem, né? Escola de Chicago, marxista, não é isso? Escola austríaca e keynesiana. Estou falando besteira? Não. É mais ou menos isso, vamos pegar essas quatro. Aí eu vou montar um dataset, vou montar meus dados. Eu chego para ele e pergunto assim, onde você se formou? Quantos anos você tem? Você está entendendo? Onde você trabalhou? Renda. E vou montando dados sobre ele. Aí eu faço com ele, faço com ele, faço com ele, faço com ele. Entendeu? Então eu vou coletando esses dados, vou montando meu dataset. Certo? Aí eu vou perguntar, você se identificou com a escola? Aí você fala, aí ele fala. Entendeu? Então eu faço isso com um conjunto teste. Vamos pegar todo esse L aqui, é o teste. Tá? Aí eu vou criar uma função, o intuito do machine learning é criar uma função matemática que, dado esses dados dele que ele deu, eu consiga ter algo que depara com a escola que ele se identificou. Você está entendendo? Então eu vou usar lá gradiente descendente, regressão linear, não importa. Né? Eu vou tentar classificar, certo, ele. Então eu vou falar para a máquina, dados os parâmetros dele, ele se identificou como tal. Dados os parâmetros dele, ele se identificou como tal. Certo? Qual que você se identifica, por exemplo? Qual que você mais gosta? Só para ter um exemplo. Keynesiano. Então ele é keynesiano, peguei os dados dele, ele é keynesiano. Peguei os dados dele, vocês identificam como o quê? Chicago. Tudo bem? Aí eu faço isso com a mesa toda. Ok? Aí eu quero ver se o modelo está bom. Então isso chama conjunto de treinamento. Estou treinando o modelo. Tá? Agora eu quero ver se meu modelo tem uma capacidade preditiva. O que eu tenho que fazer então? Ele não está no conjunto do treinamento, certo? Está no conjunto de teste que a gente chama. Então eu vou pegar os dados dele. Só que eu não vou perguntar para ele com o que ele se identifica. Você está entendendo? Eu vou falar assim, modelo, qual é a tua resposta? Você está entendendo? Aí ele vai falar, sei lá, keynesiano. Aí a gente vai ver o quanto o modelo deu e a gente vai bater com a resposta dele e a gente vai fazer um cálculo de erro, uma inferência de erro. Tá? Então é mais ou menos isso. A gente sempre vai querer o quê? Machine Learning, inteligência artificial, é sempre a mesma coisa. Vou querer uma função matemática onde eu vou ter as entradas, que são os dados, e uma saída especificada, certo? Ou seja, esse é um de classificação. Eu quero classificar vocês, né? Eu quero que o modelo, que baseado em dados da vida de vocês, eu determino qual é a escola que ele vai mais se aproximar, você está entendendo? Então é um probleminha aqui que, óbvio, inventei, problema prático nenhum, é só para dar um exemplo mesmo, certo? De como que é esse negócio de classificação.
Ou seja, para a sociedade, né, seria algo, por exemplo, dado o seu estilo de vida, fuma ou não fuma, etc., eu posso verificar se você vai ter câncer ou não câncer, você está entendendo? Então eu consigo ver, identificar padrões nos dados de forma a identificar, olha, esse cara aqui vai ter câncer, esse cara aqui não vai ter câncer. Então a classificação, por exemplo, é algo muito legal que tem sobre a jurisdição aí de vamos dizer assim, do machine learning, tá bom? Então a gente faz isso muito na FATEC com os alunos, tá? Pode passar aí. Então, esse também, como eu falei, para fazer redes neurais, para fazer classificação, enfim, eu tenho essas funções de ativação, sigmoide, tangente hiperbólica. Eu ia mostrar como a curva é pedir demais. Vocês lembram o que é tangente hiperbólica? Senão eu vou mostrar. Eu mostro o gráfico para você. Você pode abrir a internet? Até para mostrar matematicamente que raios eu estava falando, certo? Coloca GeoGebra, 2D. Gráfico, isso. Calculadora gráfica. Só para... Isso. Aí digita TAN, pode digitar, TAN, aí mesmo, já tá, TANH, abre parênteses, X. Ó. Né? Então, vamos supor que eu tenho os dados dele, então que aqui é sim e não, tá? Então, tangente hiperbólica vai classificar, por exemplo, aqui seria não câncer, aqui seria câncer. Então, é uma função matemática que ajuda a gente a classificar as coisas. Certo? Então, tudo que você vê, rede neural, não sei o que, vai ter uma tangente hiperbólica, vai ter a função sigmoide ali. Todas elas têm esse padrão. Obviamente que tem essa região aqui. Essa região aqui é a região de definição. Então, se cair aqui, aí o algoritmo se perdeu, o robozinho se perdeu. Mas se cair aqui, ele sabe com uma certa certeza que ele está classificando, sei lá, câncer. Se cair aqui, ele sabe que a classificação é não câncer. Mas se cair aqui nessa região, uma região, né, que o algoritmo... eu não tenho certeza, certo? Então, o backpropagation é um algoritmo de rede neural também, que usa o gradiente descendente lá que eu falei, enfim. Vocês reparem que eu estou jogando todo um jargão técnico da área, só para vocês pesquisarem mesmo, vamos buscar a curiosidade, vamos ver o que é essa parte. Então, como eu tinha dito anteriormente, eu vou deixar mais para o final as coisas mais ligadas aí do para quê, né? Não só o porquê da coisa. Então a gente tem aqui as implicações, né, sociais e éticas, dilemas éticos em torno do uso de algoritmos de machine learning, especialmente em contextos de reconhecimento facial, justiça criminal e sistemas de pontuação de crédito. E o impacto no mercado de trabalho, né? Como o uso desses algoritmos está mudando a demanda por habilidades no mercado de trabalho e as áreas em que a automação pode substituir ou complementar o trabalho humano. Eu acho que essa aqui é a mais polêmica, não é? Não sei o que vocês acham. A gente tem aí argumentos de pessoas famosas como o Elon Musk, entre outros, que tem a Neuralink, empresas de IA. Eu vou citar aí do Elon Musk. Ele falou recentemente o seguinte: trabalhar com inteligência artificial... e um detalhe antes de eu falar isso. O próprio professor Garcia disse que esse conceito de IA, como eu também falei, é desde a década de 50, né? Correto? Não, antes de Gauss, né? 1700, começou a ser aplicado na computação moderna digital, que foi antes de 50, perdão. E aí, qual que é o problema? A gente teve um inverno da inteligência artificial, que foi da década de 80 até 2010, 2006, na verdade. Por quê? A computação hardware era limitante. Então a teoria já existia, mas a capacidade computacional era impossível de aplicar essas demandas. E aí, o que o Musk comentou? Ele falou que foi desenhado um pentagrama, daqueles de invocação, não sei de que ritual de cultura. Ele falou, tá lá, amplamente conhecido, divulgado, e que a gente vai invocar algo e a gente não sabe o que vai sair dali. Né? Uma analogia para o que ele disse seria a famosa caixa de Pandora, né? Que se abrir, o problema é...
eu vejo a caixa de Pandora como explicação como algo exagerado, porque Pandora seria todos os males da humanidade. Então o que ele quis dizer ali é mais adequado. Não se sabe como que nós, como humanidade, caminharemos com o uso disso. E é previsto que mais de 80% dos trabalhos intelectuais serão automatizados por esses modelos. Tá? 80% em até 20 anos. Tanto que lá no exterior está tendo um movimento para a volta dos trabalhos de artífices. Então, encanador, mecânico, são áreas que, por enquanto, essas automatizações, esses modelos de inteligência artificiais não vão encostar. Perdão, pode ir? Eu vou indo. Perdão, gente, né? E aí, o que acontece? Essa automatização vai fazer com que as áreas migrem, né? E pode ser que chegue a um ponto que todo trabalho que seja extremamente repetitivo e mecânico não haja mais necessidade de humanos. Aqui não vai também dar para entrar muito, mas é bem polêmico. Tem previsões de que terá boa parte aí da humanidade não tem mais como gerar riqueza, porque a máquina, né, ou os algoritmos aí de inteligência artificial automatizaram tudo. Tem uma empresa chamada NVIDIA. Vocês conhecem essa empresa? Que hoje é a segunda maior do planeta e provavelmente vai ser a primeira? Não conhecem? Então, se vocês olharem ali mercado de ações, a primeira é a Amazon, né, Garcia? Tá, se eu não me engano. A NVIDIA chegou em segundo, ela teve um crescimento absurdo de 2.000% aí nos últimos 5 anos. Bitcoin. Bitcoin, já vou falar. Pode passar o slide, já vou entrar. Só vou dar uma adendo, depois eu volto nesse assunto. E ela fornece os equipamentos para que o hardware do computador, como ele foi concebido lá por Alan Turing, ele impossibilitava o uso desses algoritmos, dessas tecnologias de inteligência artificial. E o advento dos produtos que vêm dessa empresa NVIDIA, que são as placas aceleradoras de vídeo, possibilitou essa computação. Tá? Por hora eu vou dar uma segurada nesse assunto e volto mais ele no final. E aqui, né, casos de estudo e aplicações reais. Diagnósticos médicos e assistidos por IA. Então, exemplos de redes neurais convolucionais na detecção de doenças por imagem raio-x, ressonâncias magnéticas, e uma discussão técnica da acurácia métrica e avaliação de sensibilidade e especificidade. Esse cara só toma omeprazol, só come biscoito e bolacha, qual que é a chance dele ter um entupimento de artéria, um infarto? É nesse grau que nós já estamos, tá? E aqui um exemplo, 2, só para finalizar. Estônia. Vocês conhecem esse país lá no leste europeu? Com aquela briga danada que está tendo lá na invasão da Ucrânia, né? Os caras estão espremidos ali no meio. A Estônia é um país que já tem quase 90% dos seus serviços públicos informatizados, tá? Então eles são a vanguarda na Europa, não é a Inglaterra, não é a Alemanha, não são as grandes potências econômicas, na informatização dos seus serviços digitais. E o que eles fizeram? Incorporaram inteligência artificial junto com seus serviços, principalmente na parte de decisões judiciais lá, para auxiliar. Não é que a máquina vai tomar a decisão por conta, tem que ter supervisionamento, né? Não tem como. E o que eles tiveram para lá nas referências, essa eu lembro de ter colocado, teve um aumento de 7 a 8% do produto interno bruto só pela implementação e a eficácia dos modelos de inteligência artificial nos serviços públicos. Então é um caminho sem volta. Pode passar. Só uma pergunta. Teve impacto no nível de emprego, não? Não fizeram pesquisa ainda. O que tem do nível de emprego, eu não coloquei aqui, foi, se eu não estou equivocado, eu posso pesquisar aí durante, acho que foi a Alemanha que fez um levantamento curto com uma amostra pequena, e o que foi averiguado nessa amostra, no estudo de 2 anos, a amostra acho que foi 10 mil pessoas, é pouco, né? Que não houve desemprego na região analisada. O que aconteceu foi aumento de produtividade. Mas assim, é pequeno, foi um caso assim bem pequeno. Mas é de contestar mesmo, né? Porque você está automatizando tudo, é aquilo, se tinham 10 pessoas para fazer o serviço, uma pessoa, 2, acaba fazendo o trabalho das 10. E na Estônia, já terminando aí, e para concluir, a gente tem aqui, né, avanços de hardware. O que acontece? A computação, como ela foi concebida, ela não conseguia replicar os algoritmos de inteligência artificiais, né, os modelos.
E aí, o advanço das GPUs, são as placas gráficas, elas possibilitaram a computação das redes neurais. Porque o que acontece? Aula básica de computação. Um computador, um processador de um celular de computador, ele é sequencial. Ah, mas eu consigo abrir o YouTube e mandar mensagem ao mesmo tempo? Não importa. A forma como ele faz os cálculos e as computações é sequencial. É uma coisa por vez, uma atrás da outra. A GPU, ela tem milhões de microprocessadores que fazem esses cálculos em paralelo. É muito mais próximo do que uma rede neural necessita. Cada neurônio tomando uma decisão em paralelo e não sequencial. Por isso que a NVIDIA, que detém as placas, hoje é a segunda maior empresa do mundo e vai ser a primeira logo logo. Porque ela oferece toda a infraestrutura necessária para que esses modelos de IA funcionem. E aí evoluiu para as TPUs, que são os processadores de tensor, né, que é a parte técnica que eu não vou entrar tanto detalhe, e vou mostrar uma foto aí mais para frente. E aí, para concluir tudo, vai ter umas fotos aqui, a gente tem um conceito. Não existe a inteligência artificial, existem inteligências artificiais. A inteligência artificial, como faz tudo, ela tem um conceito e ela é teórica, é chamado de generalista. Tá? E uma IA generalista é uma IA que faria tudo, é aquelas dos filmes de ficção. Ela faz o teu café, já é um robô andando. Ah, um adendo, a NVIDIA já está desenvolvendo robôs humanoides junto com do Elon Musk, qual que é a empresa dele? É a Neuralink, né? Para robôs que usam esses processadores neurais para fazer tarefas físicas também, como encanador, já estão desenvolvendo isso, já tem modelos ali, protótipos prontos. E aí o que acontece? A IA generalista é o sonho. Hoje é impossível, não existe tecnologia física de hardware para tornar os algoritmos generalistas. Porém, já estão desenvolvendo. Pode passar. Isso aqui é o primeiro TPU, né, o processador de tensor aqui para inteligência artificial de 2015, desenvolvido pela NVIDIA. Pode passar. E aqui são os chips neuromórficos. Então isso aqui é a evolução do hardware da computação. Tanto do computador quanto do celular. Alguém aqui tem um Samsung S24 Ultra celular? É o primeiro celular que tem um chip neuromórfico. Então ele tem uma inteligência artificial que ela toma decisões sem que você peça para ela. É bem primitivo, mas já se classifica como chips neuromórficos. Então qual que é a ideia? Hoje o hardware ele é sequencial. O Alan Turing, quando ele criou a computação, é uma coisa atrás da outra. E os algoritmos, que são a parte virtual, tentam imitar o nosso cérebro. E não conseguem. O hardware neuromórfico ele já tenta imitar a rede neural e algo mais próximo do cérebro do que o hardware atual. Então, nesse caso, a gente tem um sensor para prever se molhou ou não, a rede neural que vai detectar se está molhado ou não, e a classificação se é ou não é. Pode passar. E aqui é um exemplo da computação padrão sequencial e da computação neural, neuromórfica que tem. Então a gente tem a parte de organização, processamento sequencial e processamento massivo em paralelo, como o nosso cérebro funciona. A organização do hardware separado em computador, que é o processador do cérebro, e memória. Processador e memória basicamente paralelizado. Programação, né, que é a parte técnica do meu caso. E o timing, né? Então isso aqui, o computador é sequencial pelo clock de máquina. E aqui é baseado em evento. Um neurônio dispara uma ideia, um peso, depois o outro dispara outro, até a camada de saída que é a decisão. Pode passar. Então aí, né, o resumo do impacto técnico-social do machine learning, né, na sociedade contemporânea. As polêmicas aí que a gente já levantou durante a palestra. Pode passar. E uma reflexão sobre os desafios éticos e os avanços que ainda estão por vir. Então, equilibrar, né, inovação tecnológica e responsabilidade social. É complicado. Eu acho que regulamentação não consegue acompanhar o que a tecnologia faz. Sempre vai estar um ou dois passos atrás. Né? Pode ir. Ok, pessoal, por favor, uma salva de palmas para os nossos professores. Gostaria de registrar e agradecer a presença do ministro Mailson, que sempre nos honra com a sua presença, né? E a professora Valéria Zotelli, que também foi a professora que conduziu aquele momento OIB do mês passado, que tratou da reforma tributária, os aspectos que não têm sido comentados. Obrigado, professora, também por sua presença, né?
Eu estava me lembrando aqui, a gente que tem a juventude acumulada um pouquinho maior, não é, do que esses nobres professores, né? Estava lembrando quando estava na faculdade, a gente usava uma facitezinha que parecia o método Solopão, fazia assim, tal. E aí, quando a gente saiu da faculdade, ganhou de presente, fabuloso, aquela maquininha Sharp, que você fazia assim, parecia um teclado vermelho, que fazia as 4 operações, maravilha.